Amantes de histórias macabras, preparem-se para um relato que vai arrepiar até os mais corajosos. Essa narrativa assustadora, encontrada nos cantos mais sombrios da internet, foi compartilhada por um de vocês, e eu não poderia deixar de trazer esse mistério perturbador à tona. Se você também tem uma história que gelaria o sangue de qualquer um, envie para mim. Agora acomodem-se porque o que vem pela frente não é para os fracos de coração. Imagine descobrir um bunker abandonado construído por uma família que desapareceu sem deixar rastros há 3 anos. O Dr. Daniel Vanes não era um homem comum. Com 40 anos de carreira como professor de hidrodinâmica, sua mente era uma máquina de cálculos precisos, capaz de desvendar padrões onde outros só viam caos. Até que um dia, algo levou a uma conclusão aterrorizante. O mundo estava à beira de um colapso. Ele nunca revelou o que exatamente descobriu, mas suas ações falavam por si só. Abandonou o emprego, vendeu todos os seus bens e, sem aviso, arrastou sua família para um plano que beirava a loucura. Sua esposa, uma jovem de 24 anos que o admirava pela inteligência bruta e pela habilidade de construir uma cabana de madeira tão facilmente quanto explicava a trajetória de um asteroide, não hesitou em segui-lo. Afinal, quando Daniel falava era impossível não acreditar nele. 15 anos e 5 filhos depois, os Vanes viviam isolados em uma floresta próxima à minha cidade. Eram excêntricos, ricos o suficiente para bancar qualquer capricho, mas escolheram a vida de sobrevivencialistas com uma seriedade que impressionava. Apesar do isolamento, eram pessoas carismáticas, sempre com pedidos estranhos que deixavam os comerciantes locais intrigados. Toneladas de cimento, aço, chumbo e outros materiais transportados por rotas remotas para construir seu refúgio secreto. Os métodos que usavam para manter tudo em sigilo eram quase lendários. Daniel passou 6 meses obtendo uma licença especial só para dirigir caminhões pesados até o local, evitando olhares curiosos. Quando uma empresa se recusou a fornecer veículos sem rastreadores GPS, ele simplesmente comprou todo o estoque, deixando-o sem alternativa. Por isso, quando a pandemia chegou e eles sumiram do mapa, sem pedidos de suprimentos, sem contato, sem nenhum sinal de vida, ninguém estranhou. Afinal, eles tinham um bunker projetado para sobreviver ao fim do mundo. Até Alexander, o caçula de apenas 3 anos, já sabia coletar lenha e identificar plantas comestíveis. Se alguém estava preparado para enfrentar o caos, eram os Vanes. Mas a realidade era muito mais sinistra. Daniel usou a pandemia como desculpa para um teste final. 6 meses de isolamento total, um ensaio geral para o apocalipse que ele tanto temia. 3 meses depois, um sinal de socorro foi captado pelo rádio do xerife. Uma voz infantil, provavelmente de Alexander, transmitiu coordenadas entre soluços. Quando a polícia chegou, encontrou o bunker selado. Levaram horas para arrombar a porta enquanto tentavam, sem sucesso, estabelecer contato com quem estivesse dentro. O que encontraram lá dentro foi além do compreensível. Não havia corpos. Não havia sobreviventes. Só indícios de que o mecanismo de fechamento havia falhado, trancando a família sem saída. Mas se estavam presos, para onde foram? Camas com lençóis mofados, baldes com manchas suspeitas, portas barricadas ou reduzidas a estilhaços. Havia marcas de quarentena improvisada e sinais de violência. A polícia, geralmente fofoqueira, se manteve em silêncio até que a pressão da cidade a obrigou a dar uma explicação vaga. Uma doença transmitida pela água os teria dizimado logo após ficarem trancados, impossibilitados de pedir ajuda. Os boatos se espalharam, alimentados pelo medo da Covid-19, mas as autoridades garantiram que não havia risco. O agente que os matou não era orgânico. E as dúvidas? Essas permaneceram. Por que não pediram socorro? Tinham rádios, computadores, celulares. Não eram Amish, eram sobrevivencialistas preparados. Onde estavam os corpos? Por que não tentaram sair? As perguntas ecoaram em reuniões públicas, mas a polícia se recusou a responder. Com o tempo, a tragédia foi esquecida, engolida pela própria pandemia e pelas preocupações do dia a dia. Até eu, confesso, acabei deixando aquele mistério para trás. Até o dia em que me deparei com o bunker, no meio da floresta. A fita da polícia, desbotada pelo tempo, ainda pendia na porta arrombada com marcas de queimaduras. Ao redor da fechadura, aquela estrutura parecia um rasgo na própria realidade, uma mancha escura tão densa que doía olhar. Meu coração gelou. Algo ali gritava dor, um
Aviso primitivo que meu instinto captou antes mesmo que eu notasse os detalhes. Marcas de dedos ensanguentados na maçaneta, onde alguém havia arranhado. Metal em desespero. Um pequeno visor de observação estava estilhaçado com um martelo jogado ao lado. Era fácil imaginar a família se alternando ali, gritando por ajuda, enquanto o mundo lá fora seguia indiferente. Em qualquer outra situação eu teria corrido, mas não naquela. Eu estava ali em busca do meu cachorro, Ripley, um cruzamento de Bernese Mountain Dog com Collie. Aquele tipo de animal que treme nos seus braços durante tempestades e adora quando você coça suas patas. Ele é minha família. Não tenho esposa, poucos amigos, quase nenhum parente, mas tenho Ripley, e não podia voltar para casa sozinho, para chorar sua perda entre quatro paredes vazias. Ele era meu cachorro. Eu o criei desde filhote. Não ia abandoná-lo naquele lugar. As pegadas molhadas no chão de concreto do túnel me guiaram para dentro. Não sabia o que encontraria, mas sabia que não seria nada bom. E pelo que a polícia não revelou, havia muito mais horrores escondidos naquele lugar do que qualquer um poderia imaginar. O que as autoridades omitiram não foram apenas detalhes, foram mentiras descaradas. O bunker não fora demolido, nem sequer lacrado. Pelo contrário, as poucas luvas de látex azul abandonadas pelo chão e os faróis de polícia quebrados, espalhados como migalhas de um rastro apressado, sugeriam que os últimos a pisar ali tinham saído correndo, como se algo os perseguisse. 7 pessoas haviam morrido naquele lugar, ou pelo menos era o que diziam. Mas se era verdade, por quê? Ninguém se deu ao trabalho de limpar o local? O corredor permanecia quase intocado, como se o tempo tivesse parado no instante em que a última alma o abandonou. A poucos metros da entrada, as paredes começaram a se cobrir de inscrições febris, rabiscos desesperados de um sobrevivente solitário, gravados ali para que o mundo um dia os decifrasse como hieróglifos de uma civilização perdida. A maioria eram cálculos, diagramas, equações obsessivas, tentativas de decifrar o mecanismo da porta, o segredo de um cadeado que se recusava a ceder. Instintivamente soube que aquelas marcas pertenciam a Daniel, e que ele havia sido o último a morrer. Que ironia cruel, sobreviver aos próprios filhos apenas para enlouquecer sozinho na escuridão, enquanto o mundo acima seguia indiferente. Mas o pior ainda estava por vir. As equações deram lugar a palavras repetidas até a exaustão como um mantra de terror. 5 portas. 5 não 6. 6. Não deu tempo. Não deu tempo. 6 portas. 6. Era o delírio de uma mente fraturada, o eco de um pesadelo que se recusa a terminar. Até que no fim 6 pequenos parágrafos romperam a loucura, cada letra traçada com uma precisão quase cerimoniosa, cada um encimado por uma cruz desenhada à mão como lápides em papel. Eliotens, 15 anos. Um guitarrista prodígio. Amava meninos, embora achasse que eu não sabia. Eu o amava com tudo o que tinha. Ele seria um grande homem. Alicia Vence, 14 anos. Desenhava e atirava como ninguém. Tinha a dureza maternal de quem nasceu para liderar. Isso a teria salvado se o mundo não a tivesse traído. Ela e Javens, 8 anos. O mais inteligente de todos nós. Era o epitáfio de Daniel para sua família. Ver aquelas palavras iluminadas pela luz trêmula da minha lanterna foi como violar um luto sagrado, espiar o desespero de um homem que soube no fim que não haveria funerais, nem obituários, nem justiça. Aqueles eram seus últimos suspiros, sua tentativa desesperada de garantir que o mundo lembrasse seus filhos como eram, vivos, complexos, amados. Não como vítimas anônimas de um relatório policial arquivado. As inscrições terminavam junto a uma escotilha no chão, fechada, mas com as pegadas de Ripley desaparecendo em sua direção. O túnel além dela era um beco, sem saída. Por um instante hesitei. Meu cachorro poderia estar ferido, preso, ou pior. Mas algo me fez olhar para trás, para a porta do bunker, 20 metros atrás de mim. Do lado de fora, a floresta, antes um emaranhado sombrio de árvores, agora parecia quase luminosa, mesmo sob aquele céu cinzento de fim de mundo. Era como se, ao cruzar aquele limiar, eu tivesse deixado para trás não apenas a luz do dia, mas toda a sanidade que ainda me restava. Quando desci a escada de metal, me deparei com um espaço circular imenso, uma sala de estar subterrânea repleta de móveis que se dobravam, desdobravam e se transformavam como em um quebra-cabeça macabro. Mesas viravam camas, viravam sofás, sofás viravam bancos de exercício, cada centímetro havia sido
otimizado para 7 pessoas viverem amontoadas, sem privacidade e sem ar. Era eficiente. Era claustrofóbico. Era o tipo de engenharia que só faz sentido quando você sabe que o mundo lá fora está acabando. E no entanto, apesar do aperto, a sala era maior do que muitos estúdios que já vi. Corredores se ramificavam dela, serpenteando para profundezas que o meu farol não alcançava. Foi ali que encontrei os primeiros sinais de Ripley, pegadas que, à medida que me afastava da entrada, iam se apagando como se a umidade do ar subterrâneo as estivesse dissolvendo. Em poucos metros elas sumiram de vez na direção de uma das portas. Quis seguir imediatamente, mas me contive. Se Ripley não havia encontrado uma saída por ali, eu também não encontraria. E de nada adiantaria a ele ou a mim se eu acabasse como os outros. Mais um corpo desaparecido, mais um mistério para ser enterrado junto com a verdade. Decidi inspecionar o ambiente antes. E foi então que vi a mesa de jantar. Se ainda havia dúvidas de que a polícia nunca havia feito uma limpeza real, elas se esvaíram ali. Os pratos continuavam no lugar, a comida reduzida a uma crosta negra e viscosa. Uma touca infantil, outrora branca, agora esverdeada pelo mofo, jazia sobre uma cadeira. As costas dos assentos haviam sido reforçadas com ripas de madeira, com sulcos profundos, como se algo tivesse sido amarrado ali, algo da largura de Não queria pensar nisso. As almofadas estavam marcadas por manchas escuras com um formato inquietantemente familiar. Toquei uma com a luva, e o tecido rangeu seco e quebradiço. Não era sangue. Ou não apenas sangue. As bordas das manchas eram demais precisas, como se tivessem sido impressas ali. E na costa de uma cadeira, uma marca se afinava exatamente na altura da cintura de uma mulher, a silhueta perfeita de alguém que havia sido fixado naquele lugar. Miranda Vance era magra, sempre fora. O farol tremeluziu quando levantei para examinar melhor. As manchas se repetiam por toda parte, nas camas, no chão nu, nos controles remotos, nos livros, nas prateleiras, até nos jogos de tabuleiro. E então vi o quebra-cabeça. Uma mesa extra havia sido arrastada para o centro, com 4 cadeiras modificadas, da mesma forma sinistra. Sobre ela, um quebra-cabeça parcialmente montado. 4 pilhas de peças separadas, mas apenas uma delas havia sido tocada. As outras 3 permaneciam intactas, como se 3 pessoas tivessem sido convidadas a participar de um jogo que já não tinham forças ou vontade para jogar. Será que Daniel tentará manter a sanidade da família enquanto a doença os consumia? A imagem me golpeou como um soco. Ele ali sozinho, com os filhos, morrendo um a um, implorando que montassem suas peças, que lutassem um pouco. Mas, enquanto a escuridão os engolia, o ar na sala parecia espesso, carregado de algo além do mofo. Cada detalhe que o farol revelava, a porta barricada com vigas de madeira, o sofá parcialmente desmontado, as camas carbonizadas, as lâmpadas removidas e empilhadas sobre a mesa da cozinha, gritava uma única coisa: algo aqui os levou à loucura. E então, olhei para o teto. Foi quando entendi por que a polícia nunca voltou. Preso a um dos bocal de lâmpadas vazios, como uma oferenda macabra, havia um dedo humano. Não um osso limpo, não um fragmento mumificado, um dedo inteiro, com a unha ainda intacta, como se tivesse sido arrancado recentemente e deixado ali, para iluminar o lugar ao primeiro clique de um interruptor. O que quer que tenha acontecido naquele bunker, foi suficiente para fazer com que homens treinados fugissem sem sequer recolher evidências, sem testar o dedo, sem identificar a quem pertencia, sem querer saber. Respirei fundo. Era hora de encontrar Ripley e sair dali, porque aquele não era apenas um lugar onde pessoas haviam morrido. Era um lugar onde algo ainda estava vivo. O ar no bunker era espesso, sufocante, uma mistura de mofo e algo mais, um cheiro doce e podre que grudava na garganta como um aviso. Cada respiração parecia carregar consigo o peso de tudo que havia apodrecido ali, como se o próprio lugar estivesse doente. E eu podia sentir a doença rastejando dentro de mim, uma náusea lenta que ameaçava me dobrar ao meio. Não havia tempo para fraquejar. Não com Ripley ainda lá dentro, onde quer que isso fosse. Chamar por ele foi como rasgar um silêncio sagrado. Minha voz ecoou pelas paredes de concreto, grossa e estranha, como se eu tivesse profanado algo que não deveria ser perturbado. Ripley. Esperei. Nada. Só o zumbido dos equipamentos abandonados e o som da minha própria respiração, acelerada demais, alta demais. Então, o ruído branco.
O televisor ligou de repente, um clarão cegante que me fez recuar, tropeçar no saco. De dormir encharcado, Deus, aquilo cheirava a morte. Quando me recuperei, já era tarde. A voz de Daniel se jorrava da tela, metálica e distorcida, como se viesse de um pesadelo transmitido em frequências erradas. Eu entendo o problema, mas preciso deixar claro quão pouco eu entendo qualquer coisa que... A imagem tremeluzia granulada, um verde doente de visão noturna. Daniel estava à frente, o jantar de família disposto atrás dele. Miranda adoeceu primeiro. Sua voz era calma, quase clínica, como se estivesse explicando um experimento que deu errado. Claro que foi ela. Sempre ia até a despensa buscar ingredientes. Encontramos o dedo atrás da geladeira. Ele riu, um som seco, sem alegria. Ah, mas que inferno, né? Algo caiu com estrondo na mesa. Uma figura Miranda desabou para frente, arrastando pratos e talheres no impacto. Daniel não pestanejou. Ajeitou-a no lugar, com um gesto mecânico como se consertasse uma boneca desalinhada. Miranda sempre odiou minhas invenções, ele continuou, ajustando algo nas costas da cadeira. Barbante nunca funcionava direito. Mas os arames são perfeitos. Encaixam direitinho na coluna. Com umas modificações dá até para fixá-los nas cadeiras. Assim, todo mundo pode jantar junto. Estou trabalhando em algo parecido para a noite de jogos em família. Ele se aproximou da câmera, sorrindo, e a arrancou do tripé. Quando virou a lente para a mesa, meu estômago revirou. Eles estavam lá, todos, sentados, imóveis, mas não eram pessoas. Os rostos estavam afundados, a pele esticada sobre ossos como papel de arroz úmido. Narizes ausentes. Lábios retraídos em sorrisos que não pertenciam a nada vivo. Só os olhos os olhos brilhavam no escuro, refletindo a luz infravermelha como faróis de algo que se recusava a morrer. Daniel passava a mão nos cabelos de Elliot, beijava a bochecha da esposa, acariciava o ombro de uma das filhas. Até pegou pequeno Alexander no colo, balançando-o como se o menino ainda pudesse sentir o movimento. Não consegui olhar mais. Virei o rosto, mas o facho da lanterna traçou o caminho até a mesa de jantar, iluminando as manchas escuras no chão. Não era sangue. Não, exatamente. Era algo pior, carne liquefeita, escorrendo como cera derretida. E então, entendi. Daniel não havia enterrado a família. Ele os movia, dia após dia. Colocava-os à mesa, deitava-os nas camas, sentava-os diante da TV, como se ainda fossem capazes de assistir a algo. Até os fazia brincar, com quebra-cabeças, os dedos ossudos tentando encaixar peças que nunca mais se juntariam. Voltei ao trabalho, Daniel murmurou, como se lesse meus pensamentos. Isso não fazia parte do plano original, assim como aquela porta na despensa. Eu construí cada centímetro deste lugar, mas juro que não havia nenhuma porta lá. Verifiquei as fotos, os projetos. A parede era lisa. Agora não é. E ela leva a algum lugar. Não sei quando nem por que ela aparece, mas da próxima vez estarei pronto. Porque preciso saber o que tem do outro lado. Preciso saber por que isso fez o que fez conosco. Sua voz ficou mais aguda, quase febril. Vivíamos todos juntos, dormindo ao mesmo tempo. Qualquer coisa poderia ter cortado nossas gargantas e acabado com tudo. Mas não fez. Porque isso não tem pressa. Roubou nossos rádios, nossos computadores, nossos telefones, um por um. Achávamos que eram as crianças descuidadas. Tomem mais cuidado, eu dizia. Até que não havia mais nada para roubar. E então a gente entendeu. Ele se inclinou para frente, os olhos arregalados, como se estivesse olhando direto para mim através da tela. Quem apagava as luzes? Quem descarregava as pilhas dos nossos lanternas? Quanto tempo isso esteve aqui antes que a gente percebesse que não estávamos sozinhos? Um silêncio. Depois, um sussurro. A porta não leva a lugar nenhum, pelo menos não a maior parte do tempo. Mas eu ouço coisas atrás dela. Respiração úmida. Um arrastar, como se algo estivesse esperando. E às vezes, quando acho que estou sozinho, ouço passos. Não são meus. A imagem tremeluziu. 2 pontos brilhantes apareceram atrás do ombro de Daniel, pairando na escuridão como estrelas mortas. Miranda havia virado a cabeça. Seus olhos, aqueles olhos, fixaram-se na nuca dele. Não adianta sair agora, Daniel continuou, como se não tivesse notado. Aquela porta emite radiação suficiente para matar uma família de 7 pessoas. Se ninguém a tocasse.
Ficar na mesma sala é arriscado, mas não letal. Mas dado o quanto adoecemos, é óbvio que a curiosidade nos matou um por um. Ou talvez não. Talvez aquilo tenha vindo até nós. A gravação cortou. A última imagem congelada mostrava Daniel de frente para o escuro, iluminado como um fantasma sob a luz da câmera. E atrás dele 6 pares de olhos brancos, fixos, esperando. Algo se mexeu atrás de mim. Uma respiração ofegante, rápida, úmida. Eu sabia o que era. Sabia. Cuja pele se esticava sobre ossos afiados como papel de arroz úmido. Os olhos, aqueles mesmos olhos brancos, sem pupilas, sem vida, estavam cravados em mim, não piscavam. Não respiravam. Apenas observavam. Ripley uivou um som agudo e quebrado, que ecoou pelas paredes de concreto como um alarme. Eu deveria ter corrido. Deveria ter gritado. Mas algo naquela coisa, na forma como ela se arrastava, lenta, deliberada, como se cada movimento fosse uma decisão calculada, me paralisou. Não era um cadáver. Não era um fantoche de Daniel. Era algo que escolheu não morrer. E então ela sorriu. Os lábios rachados se abriram, revelando dentes amarelos e afiados, alguns lascados, outros faltando. Um som úmido, quase um riso, escapou de sua garganta enquanto ela se inclinava para frente. Os dedos, agora garras, se cravaram mais fundo no corrimão. Não havia sangue. Não havia dor. Apenas aquele cheiro doce e podre de carne apodrecendo em um frasco fechado, que agora enchia meus pulmões e me fazia engasgar. Corre! A voz na minha cabeça não era minha. Era instinto. Era terror puro. Virei-me para a escada, mas já era tarde. Outras formas emergiam das sombras atrás de mim, arrastando-se entre as máquinas, os corpos esqueléticos se movendo com uma fluidez que desafiava toda a lógica. Um deles, um homem, ou o que sobrou dele, segurava uma serra enferrujada, a lâmina rangendo contra o chão enquanto ele a arrastava. Outro, uma criança, ou o que já foi uma, balançava a cabeça de um lado para outro, os olhos brancos brilhando como faróis na escuridão. Ripley rosnou baixo e gutural, os pelos do pescoço eriçados. Ele não estava mais tremendo. Estava pronto para atacar. E isso me aterrorizou mais do que qualquer coisa. Não. Minha voz saiu como um sussurro rouco. Não, não, não. O primeiro golpe veio de cima. Algo me agarrou pelo ombro, dedos gelados como garras de aço perfurando minha pele através da camisa. Gritei me debatendo e, quando me virei, vi ela, a coisa do corrimão, agora a centímetros do meu rosto, a boca aberta, pronta para... Ripley se lançou. Um rosnado selvagem, um borrão de pelo e dentes, e então um impacto. A coisa foi arremessada contra a parede, os ossos estalando como galhos secos. Por um segundo, pensei que ele a tivesse matado. Mas então ela se mexeu. Lentamente. Demais lentamente. E quando se virou para nós, seus olhos não estavam mais brancos. Estavam pretos. Como tinta. Como óleo. Como se algo dentro dela tivesse acordado. E então todas as outras coisas pararam. Silêncio. Até Ripley parou de respirar. E foi quando ouvi o som vindo das escadas, um arrastar úmido, um respiro ofegante. Algo grande subindo. Algo que não estava lá antes. Algo que nos encontrou. A coisa olhava para mim de cima. Não dava para dizer se era a garota adolescente ou Daniel, agora com 60 anos de decomposição. Não importava. Meu instinto gritou antes que eu visse o segundo corpo arrastando-se da oficina em minha direção. Estava encurralado. Sem saída. O calor úmido escorrendo pela minha perna. Confirmou. Ripley finalmente perdeu o controle. O cachorro adulto, rabo entre as pernas, tremia como um filhote, os olhos suplicando por colo. Por favor, Deus, só um. Pouco mais, pensei. Não podia carregá-lo, mas também não podia abandoná-lo. Sem escolha, desci correndo e me atirei no depósito. O ar lá embaixo era espesso, abafando minha respiração como se eu estivesse debaixo d'água. Por um segundo, quase parei. Mas bastou olhar para trás para ver 3 pares de olhos me observando do alto da escada. Não havia tempo para hesitar. Corri pelo corredor e me joguei contra a primeira porta que encontrei. Dentro, o que deveria ser um simples depósito estava virado do avesso. Prateleiras tombadas, comida apodrecendo no chão. Mas 2 seções ainda resistiam, cheias de caixas opacas e altas, o esconderijo perfeito. Foi ali que me agachei, apaguei a lanterna e só então percebi que não estávamos sozinhos. A porta parecia normal. Quase. Um pouco mais alta, mais larga, com a base a meio metro do chão. O metal estava corroído como se envelhecesse fora do tempo, coberto por musgo úmido de pântano.
E então vi, algo escorria dela. Não pingava. Deslizava. Contra a gravidade. Gotas espessas como óleo voavam em linha reta, espalhando-se. Na parede oposta em poças do tamanho de um homem. Lembrei das palavras de Daniel sobre radiação e me afastei, arrastando Ripley para o canto mais escuro, rezando para que ele não latisse. Não demorou. 2 segundos depois, sombras entraram no cômodo. Apaguei a luz. Mas o barulho delas, arrastando, respirando, era suficiente. 2, talvez 3. Não sabia se vinham direto para mim ou se iriam embora. Fiquei parado, à mercê do acaso, até ouvir um arranhão na parede, a centímetros do meu rosto. Não aguentei. Liguei a lanterna. O rosto de Daniel Vens estava a 15 centímetros do meu. Os lábios rachados, sem dentes, sibilavam, vaza daqui. Um morto-vivo como os outros, mas seus olhos, arregalados, aterrorizados, ainda, guardavam um resto de humanidade. Foi quando ouvi o rangido da porta atrás dele. Virei a luz. Ela se abria. E atrás daquela chapa retorcida não havia apenas concreto. Havia carne. Um túnel de músculos pulsantes, revestido de dentes do tamanho de mãos. Uma espiral descendente para o inferno. O ar quente e podre invadiu a sala, nos engolindo. Até os corpos sem olhos ao redor de Daniel congelaram. Que porra é essa? Murmurei, incapaz de piscar. Ele vem, Daniel sussurrou, me agarrando com uma mão ossuda e me jogando para fora da sala. Bati no chão e deslizei pela lama fétida que os Vens deixavam para trás. O pior não. Era o cheiro. Era o frio. Esperava algo escaldante, mas aquilo gelava como água de esgoto. Ele vem. A voz não era de Daniel. Soava como um sussurro de criança. Um a um, os corpos se ajoelharam diante da porta aberta. Todos, menos Daniel. Ele ainda lutava, os olhos fixos em mim enquanto pressionava a testa no chão. A única coisa que fizemos errado foi estar aqui. Ele não precisa de motivo. Só de oportunidade. Vai embora. Ele não vai te soltar. Não vai te deixar morrer. Se te pegar, você vai ser dele para sempre. Sua testa tocou a lama. Foi quando algo esticou o braço pela porta e segurou sua cabeça como se fosse uma maçã. Não pensei. Peguei Ripley, agarrei o alicate de corte e corri como se minhas pernas fossem máquinas, ignorando a dor, o cansaço, o medo. A imagem dos dedos, apenas uma articulação, unhas do tamanho de um celular, queimava minha mente. Cheguei ao andar de cima ofegante, mas não parei. Rastejei até a escada, subi e comecei a cortar o cadeado com uma mão só, a outra tremendo com a lanterna, apontada para a porta atrás de mim, até que a deixei cair. Não. Não havia tempo para procurá-la. Algo subia as escadas. Não eram passos humanos. Era um clique rápido como de centenas de patas. Ou mãos. Ou coisas se arrastando. Pelas paredes, pelo teto, pelo chão, uma forma que faria Deus fechar os olhos. Com o último esforço, o cadeado cedeu. Empurrei a escotilha e a luz da lua invadiu espaço, revelando o Ripley no pé da escada, rosnando inutilmente para a escuridão. Abaixo. O peguei no colo e subi tão rápido que minhas coxas queimaram até tropeçar e cair de 4 no chão. Mas estava fora. À minha frente, um corredor longo, coberto de inscrições. No fim, uma porta. E acima dela, a lua cheia, pálida e exausta, como se também tivesse visto coisas demais. Ripley não precisava de incentivo. Ele disparou pelo corredor com a velocidade de um animal que sabe de instinto quando a morte está no encalço. Tropecei atrás dele, os pulmões ardendo, os joelhos fraquejando a cada passo, até que nos esprememos pela porta aberta e desabamos sobre a terra úmida da floresta. Por um segundo, ou uma eternidade, tudo ficou preto. Quando recuperei os sentidos, a primeira coisa que vi foi o dossel das árvores balançando acima de mim, suas folhas prateadas pela lua cheia, como se o próprio céu estivesse segurando a respiração. Foi então que senti o aperto na minha perna. Uma mão emergiu da escuridão, grossa como o tronco de uma árvore jovem, os dedos deformados e úmidos, como se tivessem sido arrancados de algo que nunca deveria ter sido desenterrado. A pele, se é que aquilo podia ser chamado de pele, era cinzenta, esticada sobre ossos que pareciam ter sido esculpidos para um propósito que não era humano. Apertei os dentes até doer, chutei, arranhei, gritei, mas nada adiantou. Aquela coisa me puxava de volta, centímetro por centímetro, como se quisesse que eu sentisse cada segundo do meu próprio fim. E pior, do outro lado da porta, algo sorriu. Não era um sorriso de alegria nem de triunfo. Era o tipo de expressão que você vê em
Um espelho quando acorda às 3 da manhã e sabe, sem sombra de dúvida, que não. Está sozinho no quarto. Aquela coisa não tinha pressa. Ela me arrastava devagar, como um gourmet saboreando o primeiro gole de um vinho raro, dando tempo para que meu cérebro registrasse cada detalhe do horror que me esperava lá embaixo. E, pior que a dor física, era a memória dos olhos de Daniel, vazios, quebrados, mas ainda assim felizes enquanto se ajoelhava diante daquela coisa como um homem que finalmente encontrou seu Deus. Pensei em Deus naquele momento. Pensei em como seria fácil se houvesse uma arma ali carregada, pronta. Não para atirar naquilo, mas em mim mesmo. Por que não? Havia escapatória. Não havia heroísmo. Só havia a certeza de que, lá embaixo, algo havia aprendido a esticar o tempo, a transformar segundos em anos, e que eu seria o próximo a descobrir como é envelhecer em gritos. Ripley apareceu quando eu já estava a mais de 30 passos da porta, a coisa que me segurava tão confiante em sua força que nem se deu ao trabalho de olhá-lo. Mas Ripley não era um cão. Ripley era um milagre disfarçado de vira-lata medroso, mesmo que tremia com o barulho de um saco plástico que recuava de portas que rangiam sozinhas, que uma vez parou no meio de uma perseguição a um coelho, porque o animal o encarou com demais audácia. E no entanto foi ele quem se lançou contra aquela mão como se fosse um lobo nascido para a guerra. Seus dentes não perfuraram a pele, se é que aquilo tinha pele, mas a pressão, o instinto selvagem de sobrevivência foram suficientes. A coisa solitou um uivo que não era som, mas uma vibração nos ossos, e sua garra afrouxou bastante para que eu arrancasse a perna com um grito rouco. Não consegui me levantar. Rastejei para trás, arrastando Ripley pelo pescoço, sentindo o peso dele tremendo contra meu peito. Enquanto a coisa lá dentro se contorcia, agora sangrando, um líquido preto e espesso que borbulhava como alcatrão quente. Não esperei. Não olhei para trás. Não pensei. Apertei Ripley contra o peito e me arrastei, os dedos afundando na terra molhada, as unhas quebrando, até que a porta não foi mais do que um borrão distante entre as árvores. Só então permiti que o mundo desabasse. Caí de rosto no chão e deixei a escuridão me levar. Acordei no hospital com pneumonia, o que, segundo os médicos, fazia sentido. Eu teria acreditado nisso, se não fosse a visita do xerife, com suas perguntas cuidadosamente neutras sobre o que eu podia ou não ter visto. Afastei-as como pude. Não estava interessado em caçar aquele pesadelo, em descobrir se ele era real ou se eu havia perdido a sanidade ali, naqueles túneis. Não enquanto ainda cuspia sangue nos lençóis, enquanto a febre queimava minhas veias como ácido. A verdade? Eu entendia porque a polícia nunca tinha selado aquele lugar de verdade. Porque algumas coisas não são feitas para serem contidas, só adormecidas. E, às vezes, o melhor que você pode fazer é fingir que não ouviu o rangido da porta se abrindo atrás de você. Até hoje eu ainda acordo suando, com a sensação de que algo me puxa de volta para a escuridão daquele buraco. Não só do bunker que quase me engoliu, mas da outra porta. Aquela lá embaixo. Porque o que eu vi não era uma família de loucos, nem um culto, nem zumbis. Era algo que havia aprendido a usar a carne deles como máscara. Que havia ensinado Daniel a adorá-lo não por medo, mas por uma espécie de êxtase doentio, o tipo de devoração que faz você agradecer por ser comido. Eles construíram aquele abrigado pensando em segurança. Mas algumas linhas no mapa não são acidentes geográficos. São cicatrizes. E aquelas pessoas, os Vesk, haviam se deitado bem em cima de uma. Não sei se foi uma falha geológica, um ritual antigo, ou só o azar de terem cavado no lugar errado na hora errada. Não importa. O que importa é que, quando você abre uma porta que não deveria existir, algo sempre está do outro lado. Esperando. Aprendendo. E quando Daniel se ajoelhou pela primeira vez, não foi por fé. Foi porque ele sabia que não havia mais escolhas. Mudei-me dali uma semana depois de alta. Não por causa das memórias, embora elas queimassem como ferro em brasa, mas por causa do rádio de ondas curtas, que meu pai me deu quando eu era criança. Aquela coisa velha e empoeirada que eu havia jogado no porão e esquecido. Até a noite em que acordei com o som de estática, cortando o silêncio e enterrado naquele chiado branco, uma voz, fraca, rouca, inconfundível. Deixa eles irem, deixa eles irem, deixa eles irem. Era a voz de Daniel. E desde então, toda vez que ligo aquele rádio por acidente, por masoquismo, por uma necessidade doentia de ter certeza de que não estou louco, a estática volta. E, com ela, o mesmo sussurro. Às vezes, acho que deveria voltar lá. Levar gasolina, fósforos,
reduzir aquele lugar a cinzas e ver se o silencia de uma vez. Mas até agora, só consigo fechar os olhos e rezar para que seja lá o que for aquilo, esteja satisfeito com o que já tem, porque algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Elas só podem ser alimentadas. E então, contra toda a lógica, contra o instinto que me gritava para apagar tudo e esquecer que aquilo existia, acabei publicando o vídeo. Não foi planejado. Não foi racional. Foi como se algo quisesse que eu fizesse. Estava editando o áudio para a terceira parte da série do Bosque, aquelas gravações que ainda me deixam com a nuca gelada só de ouvir quando a ideia surgiu. Uma história enviada por um seguidor no Telegram. Aliás, se você ainda não está lá, é melhor se inscrever agora mesmo. Não é só mais um canal. É onde as coisas começam antes de virem à tona. Mas enfim, a história chegará como uma sugestão, quase um desafio. Algo que poucos tinham tocado no YouTube, pelo menos não da forma como eu faria. E como um idiota que não aprende, pensei, por que não? Os comentários no Reddit, sim, eu fui garimpar lá, como sempre faço quando desconfio que algo pode ser demais até para mim. Eram divididos. Metade elogiava a construção, a tensão, aquele clima de que algo estava errado desde a primeira linha. A outra metade, a outra metade sumia depois da metade do texto. Literalmente. Contas apagadas. Respostas interrompidas no meio da frase. Como se tivessem lido algo que não deveriam e de repente esquecido como digitar. Isso deveria ter sido um sinal. Mas eu segui em frente. Afinal, o meu estilo é justamente esse. Pegar relatos que quase funcionam e dar a eles o toque final. Aquele algo a mais que faz a pele arrepiar. Só que dessa vez, o autor original tinha tentado, e falhado, imitar o Lovecraft. Não. No sentido de homenagem, não. Era como se ele tivesse roubado um pedaço de algo que não era para ser visto e ao tentar descrevê-lo, as palavras tivessem se torcido. Sozinhas. A entidade da história? Uma cópia barata de algo muito, muito pior. E eu, como um tolo, achei que poderia consertar aquilo. Agora, claro, peço que vocês deixem o like, comentem o que acharam se chegarem até o fim e se inscrevam no canal. E no Telegram, porque é lá que aviso quando algo realmente importante está prestes a acontecer. Algo que talvez não devesse ser gravado. Até a próxima. Se é que haverá uma.